Olá, bem-vindos a mais uma talk da IDC ACEPI. Hoje o tema que nos traz aqui é o papel do comércio digital no aumento da qualidade de vida das populações e na dinamização das Smart Cities. Temos connosco dois convidados, à minha esquerda Luís Nobre, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, e o Tiago Ribeiro, Business Development Director da NOS. Ambos agradeço por terem vindo e não só estarem aqui, também pelo apoio que têm dado ao projeto Comércio Digital, que é uma iniciativa que está por detrás aqui destas talks e que irá ainda ter várias iniciativas nos próximos meses. Antes de começarmos antes de passarmos às perguntas, aqui o enquadramento desta talk está em torno do estudo que a ACEPI faz todos os anos com a IDC e em que se verificou que as microempresas e as pequenas empresas que estão no comércio digital ou no e-commerce não chegam aos 25%. Tendo em consideração o aumento do número de compradores online, a sua disponibilidade para comprarem através dos canais digitais, mais categorias de produto, como nós vimos durante a pandemia, onde passamos a incluir mais vestuário, mais artigos de desporto, artigos alimentares, e o que se perspectiva para os próximos anos, como é que isto poderá ser endereçado pelo comércio local e o que é que podemos fazer para acelerar o comércio digital? A minha primeira pergunta vai para o Tiago. Esta transformação que se pede ao tecido empresarial é crítica para a sobrevivência de muitos negócios. Com as tecnologias e o confinamento, nós verificamos que vários mitos que existiam até aqui, como por exemplo o teletrabalho não ser uma ferramenta viável, ou a necessidade da centralização em determinadas cidades ou centros urbanos dos negócios, passou a ser menos relevante face à mobilidade, à conveniência, ao always on e outros fatores que assumiram maior importância. A nós, com o conceito que eu normalmente chamo de projeto transformadores, propôs-se criar soluções para a digitalização dos negócios. Como é que isto foi no terreno? Como é que está a ser no terreno a receptividade e quais são as principais lições aprendidas e a realidade do terreno? Bem, antes de mais, olá Nuno, olá Luís, e obrigado à ACEPI e à IDC pelo convite. Vamos lá, eu ainda ontem estava a ler uma notícia que substituía o New Normal pelo No Normal. Talvez um paradigma que aqui se quebrou foi estarmos habituados a um certo tipo de normalidade nos negócios, nas sociedades, na vida pessoal, e provavelmente não vamos ter uma nova normalidade. Vamos ter uma normalidade que tem intrínseca uma volatilidade constante que a globalização traz, que o negócio digital traz, que estes paradigmas que estavas a referir mudaram, o paradigma do teletrabalho e por aí vai. E, portanto, eu diria que os transformadores foram uma tomada de consciência da nossa parte que a transformação não é uma transformação tecnológica. A tecnologia é um meio, não é um fim em si. É uma transformação, em primeiro lugar, das pessoas, dos seus negócios, da forma como as pessoas têm de interagir, da forma como as empresas têm de interagir com os cidadãos. Portanto, é um desafio muito mais amplo do que um desafio tecnológico. E, portanto, desse ponto de vista, o que nós fizemos com a iniciativa Transformadores, se quiseres, foi, de alguma forma, identificar negócios que estavam a passar por uma enormíssima disrupção, diria todos, há uns mais óbvios do que outros, turismo, retalho, mas todos os negócios tiveram que passar por uma transformação violentíssima, não é? Até porque foi muito abrupta, e foi uma tomada de consciência de que efetivamente existiam bons casos de transformação, cujo driver tinham sido indivíduos específicos dentro das organizações, ou responsável das operações, ou responsável das vendas, ou o dono da empresa, e a quem nós achávamos que podíamos efetivamente ajudar com peças tecnológicas e que, em conjunto, explicando um pouco a disrupção no negócio, juntando aqui às soluções tecnológicas que se encontraram, achámos que seriam bons casos de partilha com os nossos clientes, mas com a sociedade em geral, do que é possível fazer, portanto, do poder da tecnologia associado
associada ao interesse em criar disrupção nos negócios, e achamos que eram aqui bons casos. E na realidade partilhámos casos na indústria, no retalho, no contexto da restauração, transportes, portanto todos os negócios têm, setor público também, todos os negócios têm bons case studies, se quisermos. Agora, como digo, insisto que a transformação, o que sentimos foi que o principal desafio não era um desafio tecnológico. O principal desafio era como preparar o negócio para a imprevisibilidade. E, portanto, como preparar o negócio para um futuro que não se sabe qual é. E, portanto, desse ponto de vista, a capacidade de adaptação, a capacidade de resposta rápida são talvez fatores mais importantes do que ter a melhor tecnologia do mercado a cada momento ou os melhores produtos em catálogo a cada momento. E, portanto, aí as áreas em que nós nos focámos foram áreas muito associadas à flexibilização da operação, temas como a cloud, mas também temas do digital, para evitar que os negócios estivessem só expostos aos seus clientes num único canal, muitos dos negócios mais tradicionais, o pequeno e médio negócio em canais físicos apenas, portanto foi expor esses negócios aos canais digitais, sendo que, mais uma vez, isto é só o princípio da aventura, porque expor um negócio a um canal digital traz a seguir desafios nos restantes passos da cadeia de valor, nomeadamente depois na capacidade de entrega rápida, na capacidade de atendimento também ao cliente em canal não físico, portanto em canal digital, e portanto o comércio digital ou expor um negócio digital é só o princípio é a ponta do iceberg, ok? E portanto desse ponto de vista achamos genuinamente que as empresas em geral, especialmente as mais pequenas, precisam daqui de algum apoio numa reflexão mais ampla, que não é só uma reflexão tecnológica, não é só uma reflexão de negócio, é também de negócio, também tecnológica, mas também de contexto, cria aqui desafios em múltiplas frentes. Cria desafios para as pessoas, porque o nível de literacia digital tem de evoluir, enfim, dado o alargamento do perímetro tecnológico a que agora todos somos expostos, a literacia digital tem mesmo que evoluir, até porque quase que as escalas mudaram também. Portanto, há muito mais tecnologia hoje que tem que ser apreendida e adotada pelas pessoas, mas depois há também uma abordagem, se quisermos, aos desafios, tem que ser muito mais consultiva, e aqui o ónus é mais de players como nós, players tecnológicos, de fornecedores, de parceiros, que também obviamente têm que passar do modo de venda transacional. Sim, era essa questão que eu te ia colocar também, que é a própria nós teve que se transformar para mudar o seu processo de venda e o processo de análise dos clientes. Sim, sem dúvida. Repara, a nós, como outros players, a nós está cá para servir, não é? Portanto, a nós serve as necessidades que existem a todo e qualquer momento. Acreditamos nós e estamos convictos que estamos ali no cutting edge e, portanto, estamos a servir, estamos constantemente a desafiar os clientes para a próxima fase, mas mentiria se dissesse que estávamos preparados para desafiar os clientes para um cenário tão disruptivo como este foi. E, portanto, isto claramente trouxe-nos alguns desafios também. Em primeira instância, um desafio de revisitarmos rapidamente o nosso portfólio de soluções, para ter soluções assentes no digital, mais digital first, se quisermos, não é? Porque, pequenos exemplos, não é? A pequena restauração tem tipicamente serviços relativamente tradicionais, portanto, TV, Wi-Fi, internet e por aí vai, não é? De repente, a pequena restauração, que tem portas fechadas e que tem que servir agora um negócio digital, tem outro tipo de necessidades. De nada serve ter canais premium dentro do café se não pode ter clientes, não é? E, portanto, claramente nós reinventámos o nosso portfólio para um portfólio de presença digital, de fulfillment digital, de pagamentos digitais, de comércio digital. Poderia entrar em muito mais detalhe, e depois preparámos também as nossas equipas, se quisermos mais de venda, as equipas comerciais, as equipas que estão no terreno, para
proativamente ajudarem os clientes nesta aventura, que é uma abordagem claramente muito mais consultiva. Temos que perceber os problemas, antes de mais, das entidades, sejam privadas, sejam públicas, sejam pequenas, sejam médias, antes de tentarmos encontrar uma solução pela via tecnológica. Portanto, sim, transformarmos tanto ao nível do portfólio, como ao nível de apoio aos clientes, para tomar uma abordagem muito mais de parceria, uma abordagem mais consultiva, do que apenas uma abordagem de venda transacional. Exato. Luís, um caso concreto da utilização da tecnologia ao serviço dos empresários é a plataforma digital Viana Market, que surge ali no contexto, pelo menos o lançamento logo no primeiro confinamento, e que surge como, na nossa visão, de quem está de fora, como um canal para que os comerciantes pudessem estar expostos aos seus clientes, não é? Uma vez que tinham a porta fechada. Existe potencial, dado que é uma plataforma digital, de até internacionalizar alguns destes comerciantes, ter uma escala mais global. Foi assim que pensaram o projeto? Foi uma reação e agora vai ser uma ação, ou foi ao contrário? Foi um pouco diferente. Antes de mais, também cumprimentar o painel e agradecer naturalmente o convite. É um gosto estar aqui com vocês, especialistas, de facto, neste tema. Eu serei aqui, digamos, como um observador atento no sentido de encontrar soluções, nomeadamente, assentes em dois princípios. Por um lado, o nosso tecido tradicional, o nosso pequeno comércio, e por outro lado também o que é a literacia digital, ou a literacia digital que, de facto, convinha cuidar. Naturalmente, para nós há um momento fulcral no que foi a abordagem e a interpretação do município e a posição que o município considerou que devia tomar, que foi, digamos, num primeiro momento da ACEP, em Viana, em julho de 2018, em que, de facto, nos desperta para esta nova realidade e para a necessidade de facto, de trabalharmos e colocarmos, disponibilizarmos uma ferramenta ao nosso tecido tradicional, nomeadamente o centro histórico, mas depois alargámos ao Conselho, foi de facto esse princípio de cuidar de todos os nossos pequeno comércio da mesma forma, criar a mesma plataforma, criar as mesmas condições e a mesma oportunidade. E de facto esse é um momento fulcral que permite nós refletirmos. A fixação também da sede da ACEP no Conselho obriga-nos também a repensar, e é um segundo passo que nós então decidimos dar, que é com os agentes locais, nomeadamente com a Associação Empresarial, que no fundo era a associação que representava, o grande representante deste tecido económico, deste pequeno tecido económico. Naturalmente com a ACEP também tínhamos de facto aqui uma obrigação de avançarmos para uma plataforma desta natureza, porque ela de facto já à altura era emergente. Era para nós, ficou para nós certo que nesse momento já era emergente. E nesse sentido desenvolvemos um projeto, fomos dialogando no fundo, como encontrar, que solução encontrar, como materializar ou operacionalizar, atendendo o que era de facto o nosso tecido, a dimensão do nosso tecido empresarial, também do que era a literacia, digamos, digital de todos os nossos agentes do pequeno comércio. E de facto é um grande desafio para nós e precisámos de algum tempo para refletir que caminho seguir. Achámos também, porque era importante, que devíamos desenvolver este projeto com os nossos agentes locais, nomeadamente com o setor de software, com o marketing digital e também com quem outras empresas e outros componentes que tínhamos, de facto, já fixadas no território e que entendemos que era com eles que tínhamos que fazer este trabalho. E foi isso que fizemos, lançámos um desafio, sempre em parceria com a ACEP, a Associação Empresarial do município, assumindo o município desde o primeiro momento que teria que ser um projeto integrador, completo, em que de facto, atendendo à complexidade e ao contexto e de facto à condição do nosso pequeno comércio, teríamos que de facto oferecer um processo completo. Teríamos que passar desenvolver uma primeira plataforma, disponibilizar a plataforma gratuitamente e de facto assumir todos os custos inerentes, digamos que a esse processo. Naturalmente terminámos, como em todos os projetos, um prazo para a sua concretização e fomos para o terreno, desculpando a expressão, encontrar os agentes e os parceiros que nos podiam ajudar a concretizar. Surge um consórcio, dos convites que lançamos, surge de facto um consórcio composto por 3 empresas que de facto nos oferecem a componente do desenvolvimento do software, da plataforma, a questão do marketing digital também e a componente do design, que era também um elemento aqui fundamental, tinha que ter uma imagem, tinha que ter uma marca, tinha que ter todo aqui um processo que vocês bem percebem e que era fundamental para o sucesso desta iniciativa. Estabelecemos um prazo que não tinha de todo a ver, estávamos já entretanto no fim de 2019, que não tinha a ver com a pandemia.
Chega a pandemia, essencialmente em março, e tivemos que, 2020, tivemos de facto a antecipar este processo que estava já em desenvolvimento, já tínhamos de facto inclusivamente uma primeira versão do que poderia ser a plataforma, já se tinha introduzido algumas correções e de facto foi o momento certo e tivemos que antecipar, que foi a ferramenta que nós encontramos, que atendendo ao confinamento e à impossibilidade dos nossos agentes económicos, da restauração, mas de todas as áreas, no fundo, exercer a sua atividade, que era ter de facto os seus espaços abertos, disponível e receber os seus clientes ou eventuais clientes para, no fundo, fazer negócio e estavam de facto impedidos de o fazer. E de facto foi um grande desafio, foi nós lançarmos esta plataforma neste contexto, estávamos a trabalhar, mas ela antecipou-se em termos do que era o seu, digamos, que tínhamos sido o deadline, que tínhamos estabelecido para a sua implementação e foi ao encontro dos comerciantes e dessa forma fazê-los sentir da diferenciação e do que poderia ser para eles e a oportunidade que poderia ser para eles abraçarem este projeto. Tem sido de facto um desafio. Naturalmente houve uma inscrição inicial do universo 250, conseguimos trabalhar com meia centena, numa segunda fase com outra meia centena, temos já meia centena de comerciantes, digamos, na plataforma, já promoveram negócios através dessa plataforma, negócios que foram muito para além, que também era um dos nossos princípios e objetivos, ir para além da sua rua, do seu espaço, que foi, nomeadamente, acontecer negócio em uma perspectiva já internacional, fora também do contexto do centro histórico, que era importante. Digamos, num primeiro momento de avaliação em que falávamos com estes 45 primeiros aderentes, foi para nós, digamos, uma satisfação significativa perceber que o primeiro grande negócio aconteceu para fora do país. Muito associado também a um espaço que nós entendíamos que era necessário trabalhar, que era o mercado da saudade, e com o comércio digital, de facto, ele poderia acontecer. E isto, de facto, para, muitas vezes, uma comunidade em que, de facto, há uma percentagem já bastante de nossos comerciantes com idade avançada, muitas vezes com barreiras linguísticas, a diáspora, a questão também de todo o universo da língua oficial portuguesa, da própria relação que tínhamos com Espanha, e da relação que existe, que é muito forte em termos digamos, desta vizinhança de fronteira com a Galiza, entendíamos que de facto era um espaço de oportunidade e era uma nova forma, um novo espaço para os comerciantes, não só concretizarem em período de pandemia negócio, não é? Mas também alargar de facto esse, densificar e no fundo consolidar, que eram os seus microprojetos, promovendo vendas e vendendo-se, assegurando comercialização para um espaço muito mais amplo, sem fronteiras, diria que global, que de facto digamos, este espaço de venda que uma plataforma digital naturalmente e de e-commerce permite aos agentes que lá estão. O que nós entendemos foi que devíamos assumir todo este processo numa primeira fase, para que ele pudesse avançar e de uma forma mais robusta e mais célere, que era assumir todo o processo da disponibilização, da formação, do tratamento, digamos, de todos os produtos para eles serem expostos, no fundo, na própria plataforma. Individual, era uma plataforma, cada agente comercial ia, de facto, ter um espaço para expor os seus produtos, proporcionar e promover o seu negócio. E indo até ao ponto da entrega, que foi aqui um grande desafio, que é como é que se faz, como é que se concretiza, digamos, o pagamento. Eu peço desculpa, não vou utilizar a vossa linguagem mais técnica, mas de consumidor, de cidadão. Mas de facto foi para nós. Fomos percebendo que tínhamos que, num primeiro momento, estar em todos estes espaços e estes patamares de intervenção do projeto. Parecem simples para quem, de facto, domina estas matérias, mas que para um comerciante, em facto, está focado e nunca interagiu com uma ferramenta desta natureza, todo este mecanismo, colocá-lo em funcionamento em pleno, até ao ponto de ele, numa primeira fase, não se ter que preocupar como receber, ou melhor, a plataforma ia lhe garantir que ele ia receber, no fundo, o valor do produto, do negócio que estava a promover, mas também que tinha o processo e que tinha uma solução para a entrega, para a expedição desse mesmo produto. Eu acho que fez e está a fazer toda a diferença num contexto naturalmente muito especial, para o qual nós estávamos a desenvolver o projeto com esta profundidade. A ideia, desde o primeiro momento, foi sempre desenvolver o projeto com esta profundidade, mas claramente o tivemos que antecipar, porque foi uma forma de responder e de criar também ali um processo de alguma esperança para o nosso tecido comercial, no sentido de encontrar aqui uma ferramenta que lhes permitisse exercer a sua atividade o mais rapidamente, ou retomar o mais rapidamente possível, e de facto aconteceu. Sim.
nas outras talks que tem havido, diz-se muitas vezes que a pandemia foi o principal acelerador da transformação digital das empresas. Agora, eu acho que os empresários das micros e das pequenas empresas já perceberam o instrumento que é a tecnologia. Esta mudança foi-lhes imposta à força pela pandemia. Também há a força da lei que impôs outras mudanças, como foi o Código dos Contratos Públicos em 2009, e às vezes nós temos que ir pela força também, não é? Às vezes eu tenho na minha cabeça que é preciso chocar os comerciantes, chocá-los com a extinção do negócio, porque nós estamos agora a desconfinar, as coisas parecem voltar à normalidade, mas como falámos já aqui, a nova normalidade não se sabe qual é. Portanto, vai ser feita de várias normalidades diferentes. Até porque os jovens que hoje vão ser os empresários de amanhã já vão implementar os seus negócios de outra forma. Acham que nós precisamos continuar a investir na evangelização destas pessoas, nas suas competências, obviamente, mas sobretudo na sensibilização da importância para a competitividade através dos meios digitais? Acho absolutamente necessário. Quem não estiver no mundo digital não vai ter espaço, no fundo, de exercer muitas atividades, e o negócio será certamente uma delas. Não tenho dúvidas sobre isso, e nós vamos continuar, este projeto vai continuar a ter essa preocupação, que é de facto aprofundar, envolver cada vez mais e, no fundo, despertar e evidenciar, diria, que o caminho é este, não pode ser outro. Quem de facto não estiver no espaço digital não existe. Não existe, cada vez mais vamos ter dificuldades, e há outros princípios que é importante cuidar, como são as questões ambientais, as questões das mobilidades, nomeadamente nos centros históricos, e aqui pode ser uma oportunidade também de alavancar, digamos, cada negócio, não é? Deixa de ser tão relevante ter o potencial cliente à porta, mas tem que ter numa janela digital para ele poder, no fundo, adquirir esse produto, e para isso tem que estar lá com qualidade, com celeridade, tem que se garantir segurança no processo, no negócio, no fundo, na transição que vai ser concretizada, e tudo isso só acontece estando lá, estando despertos, tendo as competências para poder estar nesse espaço. De facto, temos que trabalhar, e os comerciantes individualmente têm que perceber que têm que dar este passo. No nosso caso em concreto, foi antecipar, foi fazer acontecer esta realidade. É uma realidade. Fazer lá acontecer mais rápido. No fundo, vencendo aqui algumas dificuldades, porque estar no mundo digital não chega a ter, de facto, um computador, não chega a ter um perfil, é muito mais. No fundo, tem que ter uma plataforma em que, de facto, os produtos têm que estar lá, têm que gerar confiança, têm que ter forma de pagamento, tem que ser processos claros, tem que ser um processo contínuo, naturalmente, melhoria, tem que ter, de facto, um processo de fazer chegar o produto ao seu destinatário. Há todo aqui um espaço que é fundamental concretizar-se, e só se concretiza quem estiver no espaço digital, e não há outra forma. Acredito que não vai ser exclusiva, devemos também cuidar para que não seja exclusiva, mas vai ser determinante e vai ser certamente o principal canal de negócio do nosso tecido comercial, da nossa cidade, de todas as cidades no mundo, não tenho dúvidas sobre isso. Eu, se calhar, se me permites, iria adicionar que é não há dúvida que o choque, só usando a tua expressão, funciona, no sentido que foi através do choque que há 1 ano e meio atrás nós tivemos uma capacidade de ação muito rápida, tanto ao nível individual, como empresarial, como da sociedade em geral. Tem um sentido de missão, não é? Pronto, o choque promove a ação rápida, se calhar são os nossos instintos de sobrevivência dos indivíduos, das empresas, das sociedades a virem ao de cima, não é? Agora, o choque em si não traz uma transformação sustentável, não é? Era exatamente este ponto que eu queria, que é exatamente essa questão, que é o choque, a grande onda de choque chegou, lutámos, sobrevivemos, aprendemos com isso. Como é que estes comerciantes agora, ou empresários, olham para o online como um canal isolado? Está dentro de uma estratégia? Devia estar, é isso que queres dizer, não é?
Sim, repara, o Luís deu aqui um outro exemplo muito engraçado, que foi as ferramentas foram postas à disposição de pessoas, não é? De empresas, mas deixem-me insistir no tema pessoas, porque atrás das empresas estão pessoas, não é? E, portanto, as ferramentas foram postas à disposição de pessoas, só que as pessoas não nascem ensinadas e muito menos aprendem novas tecnologias durante a noite, não é? E, portanto, haver depois alguma capacidade de apoio de algumas outras entidades, sejam empresas, sejam associações, seja as autarquias, os municípios, o governo em geral, é crítico. Há pouco falou-se num exemplo muito curioso. Nós há um ano atrás disponibilizámos uma plataforma para alojar sites online. As dúvidas básicas que os nossos clientes tinham era: eu não sei como ir digitalizar o logo da minha empresa, o logotipo. E, na realidade, é algo básico, mas, quer dizer, para quem nunca teve o logotipo em formato digital, até isto é um problema. Sim. Agora, a boa notícia é que não é um grande problema e, portanto, entidades como a nossa, mas outras entidades podem efetivamente fazer um pouco mais do que apenas pôr à disposição tecnologia e também apoiar na capacitação de pessoas, trazendo algumas melhores práticas, alguns exemplos, pondo às vezes as entidades, as pessoas a falar umas com as outras, porque há um espírito colaborativo, especialmente entre empresas, entre pequeno comércio em certas regiões, não é? Muitas vezes há um espírito muito colaborativo e, portanto, desse ponto de vista, eu iria mais por aí, portanto, mais pela colaboração, pela participação ativa de outras entidades, como uma nós, mas também uma Câmara Municipal, mas também uma entidade como a ACEP e outras, ok? Eu acho que nós temos quase que o dever de fazer mais do que apenas expor peças tecnológicas e, portanto, garantir uma verdadeira adoção de novas práticas, para não dizer novas tecnologias, porque vou insistir novamente no tema das práticas e nas formas de trabalho e nas formas de pensar. Respondendo à tua pergunta direta, eu acho que o trabalho está longe de estar terminado, não é? Portanto, houve aqui um período de choque, há um ajuste, eu não lhe posso chamar um ajuste porque parece que já terminou, não é? Portanto, há negócios que de alguma forma se transformaram e retomaram algum tipo de atividade, não a atividade que tinham antes da pandemia, e ao dia de hoje eu diria que ainda há demasiada incerteza para se perceber como é que o negócio dos transportes vai mudar, da restauração, da pequena hotelaria, do pequeno comércio. É muito difícil, ok? Portanto, mais uma vez, eu apontaria mais ao tema da capacitação humana, e garantir que os negócios têm flexibilidade saudável e, portanto, não estão demasiado presos nem a investimentos extemporâneos, nem a tecnologias que não se percebe muito bem o que fazer com elas, porque há pouco também falava-se no exemplo da plataforma, e o Luís referiu e concordo totalmente, o site é só uma pequena peça de tudo isto, não é? Esse primeiro negócio que se fez para fora do país obriga a repensar a distribuição para fora do país. Ninguém tinha provavelmente imaginado antes que iria ter que entregar algo... Tínhamos estabelecido etapas. Primeiro seria de proximidade, depois seria para dentro do país, e quando nos estávamos com este desafio, colocado pelo agente, pelo comerciante, para este desafio, de facto, foi evolutivo, tem crescido também nesse sentido, que é a complexidade, de facto, a percepção, mesmo nós que tentámos idealizar uma plataforma mais perfeita possível, percebemos, de facto, que tinha que haver o que descrevia da proximidade, do acompanhamento, da capacidade do primeiro grupo de trabalho que estava no terreno, em contacto com os comerciantes, resolver, vencer estas pequenas dificuldades, esclarecer, explicar, ou, no fundo, ensinar, se é que formar, no fundo, como executar uma tarefa tão simples, ou que de forma é que a poderia obter, não é? Tem sido o grande desafio, e esta percepção tem-nos permitido crescer e poderá ser utilizada naturalmente como exemplo para outros contextos, sempre na certeza, que dizia bem, nesta questão colaborativa. Eu acho que é fundamental. Os agentes tech têm a tecnologia, quem tem, digamos que a capacidade representativa, como a ACEP e de facto os municípios, acho que têm aqui um papel fundamental. Era muito o desafio, e eu colocava na discussão inicial do projeto, o que é que nós de facto podemos fazer, de facto,
Não é fazer por fazer, não é disponibilizar a ferramenta tecnológica. Tínhamos consciência que havia todo aqui um conjunto de tarefas, de ações que se tinha que garantir e concretizar, que se não tivessem o projeto, não diria ter muita mais dificuldade, ou seria só para alguns, e nós queríamos que ele fosse transversal para todos os agentes comerciais. E criar, de facto, essa oportunidade é um grande desafio e tem que ser, digamos, num processo colaborativo, não tenho dúvidas sobre isso. Se me permite, acrescentaria ainda uma outra coisa, que é, isto traz desafios às vezes escondidos, não é? Falou-se há pouco muito rapidamente sobre o teletrabalho ter mudado paradigmas. Tem uma série de fatores muito positivos, mas traz outros desafios, por exemplo, segurança. Os temas da segurança, os temas da segurança até de informação dos dados, alguns temas regulatórios a que estas entidades não estavam expostas. Portanto, há fatores que às tantas parecem de segunda derivada, não é? Quando as empresas estão a tentar sobreviver e apenas a tentarem ter os seus produtos expostos num site e uma base de informação de clientes, mas há aqui um conjunto de problemas onde aí, efetivamente, de desafios, vamos chamar assim, onde os players tecnológicos têm mesmo que ajudar. Eu aqui punha mesmo nos players tecnológicos, porque há lições aprendidas que já foram aprendidas no contexto das grandes empresas, portanto, do grande retalho, da grande restauração, da grande hotelaria, etc., que ao longo do tempo já foram desbravando este terreno, este caminho, nestes temas mais crípticos, diria eu, para este contexto. E, portanto, há muitos desafios que ainda têm que ser endereçados daqui para a frente. Por exemplo, o tema da segurança da informação e garantir que a informação cumpre todos os requisitos do RGPD, e diria que até temas eventualmente até de taxação, de impostos para outras geografias que não estavam previstas inicialmente, até temas de pagamentos, como se falava há pouco, nem todas as empresas estavam habituadas aos pagamentos online, às taxas associadas, outros desafios, não é? Portanto, muito grande. Muito grande. Explicar, dar, no fundo, essa explicação, porque este processo tinha que ser um projeto e um processo de confiança. Era fundamental estabelecer, que foi também o primeiro grande desafio, que era estabelecer confiança, que se estava, de facto, a explorar uma ferramenta de trabalho diário e full-time para cada agente comercial. E quando, desculpem-me a expressão, utilizar aqui um provérbio popular, quando a esmola por vezes é grande, até o santo desconfia. E de facto sentimos no início alguma desconfiança quando se ia com esta frontalidade, com esta rigor e com esta transparência explicar o que se pretendia com o projeto. Porque era para evidenciar que só era possível, de facto, transformar-se numa oportunidade se de facto percorresse aquele caminho e acontecesse naquela matriz, naquelas condições, daquela forma. E isto foi também um desafio. É um projeto que está em contínuo, naturalmente, mas que está em construção, é um site em construção, mas que de facto está a ser de uma riqueza muito grande por estas particularidades todas e estes constantes desafios e barreiras, muitas vezes. Porque eu acho que a digitalização, no primeiro momento, ela tem que ser mesmo mental. Falámos muito da desmaterialização, da digitalização, mas temos que ser também nós, cada um de nós, disponibilizar-nos para este novo mundo, para esta nova realidade. E a partir daí, na segurança, eu acho que esta questão da segurança que falava, e aí são de facto os players tecnológicos que têm que, nomeadamente as entidades de telecomunicações, que têm que de facto garantir, é fundamental e é o próximo passo, o próximo desafio é conferir também mais ou amplificar a confiança também a esse nível, sem dúvida. Eu acho que concluímos aqui também que desenvolvemos um espírito de missão quando fomos empurrados pela pandemia, mas a missão mal começou, não é? E numa conversa prévia que tivemos, falamos sobre a possibilidade, não é, das universidades e dos institutos politécnicos de envolverem os seus estudantes na proximidade do tecido empresarial, porque, de facto, muitas vezes aparecem, desde que existem os mestrados integrados, etc., vários trabalhos de final de curso, muitos deles bastante teóricos, quando na verdade existe uma enorme necessidade de fazer diagnósticos setoriais e locais e sensibilizar o comerciante que precisa de ajuda para a mudança que ele precisa de operar, mas como o Tiago dizia, fazê-lo pensar que aquela mudança chegou, ela não vai embora
E eu tenho que repensar este novo ciclo. Também falámos sobre um tema, isto são duas perguntas em uma, em que ligar a universidade a um projeto destes, eu só vejo vantagens, não é? Mas depois teoricamente isto é tudo muito bonito, mas depois na prática há muita coisa para ser discutida com as instituições envolvidas. Mas começa logo por dentro. É como dizer assim, o comerciante tem que repensar o seu negócio. E ele pode ir vender outro produto e outros produtos e mudar até de ramo. Pode chegar a essa conclusão, que essa é que é a viabilidade. Então ele tem que olhar para dentro de casa. Então como é que foi, ou como é que está a ser, olhar para dentro da Câmara Municipal de Viana do Castelo e digitalizar a Câmara Municipal de Viana do Castelo? Porque falou-me do exemplo do planeamento e eu gostei imenso de ouvir e acho que merece a pena ser partilhado aqui com a nossa audiência. Muito bem, isso é uma experiência que tem décadas, eu tenho uma década. Pois, mas lá está. Não, foi continua de facto muito atual. Foi um desafio. Temos recuado de facto a 2009 e 2008, iniciarem um processo, digamos, de desmaterialização talvez da área mais sensível das autarquias locais, que é o licenciamento. E decidir que a partir de uma determinada data deixava de haver papel, digamos que nesse serviço. E foi essa decisão que tomamos e a partir de abril de 2010 deixou de facto qualquer operação urbanística, qualquer licenciamento, qualquer autorização para construção, falando aqui um termo mais corrente, deixou de acontecer em papel. Isto foi um desafio gigantesco interno, não é? Porque primeiro tivemos que, de facto, disponibilizar as ferramentas, reorganizar todos os serviços, a mentalidade, as formas de fazer uma experiência, o know-how que existia de se fazer, de se concretizar, de facto, um serviço e cumprir uma missão do município, digamos, sempre daquela forma, em formato analógico, para, de facto, um formato digital. E isto, à altura, recuar 10 anos para desenvolver um projeto, implementar um projeto, e foi um projeto. Eu não queria dizer, foi uma decisão, não queria dizer imposto, mas foi uma decisão que se tomou. Tínhamos a força da lei para o fazer cumprir, mas foi uma resistência interna e externa, porque era sempre, se ninguém está a fazer, porque é que aqui está a acontecer, porque é que estão a dar este passo. E diria que foi a decisão certa, porque nos aproximou, conferiu transparência, celeridade na informação e na resposta ao cidadão, qualidade no tempo e na resposta que era dada, e preparou-nos claramente para este processo de confinamento que os serviços também da administração se viram obrigados, no fundo, a garantir. Porque continuamos a prestar, no fundo, a diligenciar nesse serviço com todas as condições, como se não tivéssemos pandemia. Para terem noção do volume de requerimentos que nós cuidámos nas primeiras 7 semanas de confinamento, nós tratámos 1080 requerimentos, com toda a normalidade. Eles entravam nos serviços camarários, chegavam a cada serviço, seja fosse na componente administrativa, fosse na componente técnica, e naturalmente chegava depois ao decisor, nomeadamente a mim, para tomar a decisão e ela depois ser comunicada. E, de facto, foi fundamental, foi estrutural. Na altura foi um desafio muito grande, com uma resistência enorme, foi uma mudança de paradigma, explicava isso com muita determinação. Foi importante a determinação, acreditem, porque se não houver vontade não se consegue, nomeadamente na hierarquia superior. E no comerciante é a mesma coisa. Se o comerciante não decidir que quer, de facto, exercer a sua atividade dentro deste padrão que é o padrão que é inevitável, nós vamos ter sempre a possibilidade, e será fundamental o comerciante ter o seu espaço, ter a sua porta aberta, desculpa a expressão, na rua que sempre se identificou, que certamente a memória coletiva a identifica, mas ele tem que estar também no espaço digital para continuar a ser competente, exercer a sua atividade porque ele escolheu. Ele é comerciante porque ele escolheu ser comerciante. Mas também, e como dizia muito bem, pode de facto refletir
e eu concordo, acompanho absolutamente no papel determinante que nomeadamente as universidades, os institutos politécnicos podem ter, no fundo, no derrubar estes muros, estas fronteiras que muitas vezes existiram entre, de facto, a investigação, o ensino, nomeadamente o superior e, de facto, as empresas, e, de facto, quebrarmos, rompermos esses muros e tornarmos, de facto, esta relação permeável para que, dessa forma, possa chegar a irreverência, o conhecimento dentro da empresa, da microempresa. É tão importante a concretização deste princípio numa grande organização como numa pequena organização. E muitas vezes pode levar à consciência que talvez tenha que transformar, reinventar o seu negócio, reorientar a sua atividade, sem nunca deixar de exercer, de facto, uma atividade que é ser comerciante, que é uma experiência, que é um know-how que está ali, que se não tiver condições de continuidade, se vai perder. E perdemos também em termos coletivos, perde de facto a identidade de uma cidade num determinado espaço territorial, perdermos muitas vezes os nossos agentes económicos porque não tiveram de facto as ferramentas, não foram orientados, não foram também acompanhados para que pudessem reinventar, mantendo-se como agentes económicos, mas noutra atividade ou reinventando a sua própria atividade e reorientando a sua própria atividade. De facto, isto é um desafio e foi uma experiência muito rica que em boa altura se tomou, que serviu de espaço de visitação para muitos municípios de outra escala. Estamos, de facto, a falar não é dos maiores municípios, naturalmente, de Viana, há outros municípios a outra escala que poderiam ter sido aqui motores de desenvolvimento de um projeto desta dimensão e ao tempo que foi. Hoje seria fácil, seria comum falarmos sobre isto. Na altura, acreditem que foi um desafio e uma resistência muito grande, quer interna, quer externa, mas valeu a pena. Hoje estamos mais bem preparados para, no fundo, um processo de confinamento que eventualmente possa surgir. Uma coisa que o Luís referiu aqui foi trabalhar com as empresas locais para desenvolver o projeto do Viana Market. Eu passo essa pergunta para o Tiago, que é se a nós se suporta por uma rede de parceiros e se vê a capilaridade de uma rede de parceiros como um fator importante na proximidade junto destes empresários que valorizam as relações. Sim, repara, a resposta é claro que sim, mas merece agora explicação, porque eu diria que não tanto capilaridade no sentido de quantidade, agora capilaridade pela proximidade, pela uma distribuição a distribuição adequada para servir as necessidades locais, não é? Portugal não é um país muito grande, mas tem contextos diferentes, região a região, é normal, não é? E capilaridade também no sentido de variedade. Eu não quero recuar tantos anos como o Luís fez nesse exemplo, mas a nós, quando há, não sei, uma década, talvez um pouco menos, decidiu investir fortemente no seu negócio empresarial, tinha aqui vários caminhos. O caminho de fazer uma espécie de, desculpe a expressão novamente, trabalho de alegramento só, portanto, ter as competências todas internas e ir para o mercado, ou então um caminho mais colaborativo. E uma lógica de spoiler, efetivamente nós seguimos o segundo caminho, um caminho mais colaborativo por desenho. Portanto, nós sempre construímos o nosso portfólio de soluções, a nossa oferta. Sempre construímos a nossa forma de endereçamento do mercado, alavancando canais de ecossistemas de parceiros. Okay. E isto desde há muito tempo, e quando eu digo há muito tempo, talvez há 6, 7 anos, criámos uma iniciativa que se chamava Prémio de Inovação, onde premiávamos tanto startups como empresas maiores com prémios de inovação, mas mais do que isso, depois fazíamos o onboarding, trazíamos esses produtos, essas soluções para dentro do nosso próprio portfólio, ajudando as próprias empresas a irem para o mercado. Depois tivemos um conjunto de outros programas, desde o Círculo de Inovação, os Transformadores, onde trazemos, empresas cliente, mas também várias tipologias de parceiros, sejam parceiros do mundo académico,
parceiros do mundo tecnológico, parceiros do mundo da consultoria, startups, multinacionais. Portanto, nós tanto temos parcerias formadas, públicas, não vou estar a cometer nenhuma inconfidência, com os grandes players de cloud, com uma Amazon, uma Google, uma Microsoft, como temos parcerias com empresas muito focadas em certas áreas de atuação. Temos uma parceria com o Kaizen Institute para tudo o que tem a ver com a melhoria, otimização de operações na indústria. Temos parcerias com empresas de contact center de Aveiro. Temos efetivamente um mapa de parcerias muito alargado. Vou usar a palavra capilaridade, mas eu diria mais um mapa com sentido que garanta que há uma complementaridade, garanta uma complementaridade com o que nós temos disponível. Portanto, nós temos um conjunto de serviços disponíveis, mas depois há serviços muito específicos, há produtos muito específicos que nós, de alguma forma, onde trazemos estes parceiros a jogo. E depois, como se dizia há pouco, há todo um tema de proximidade, porque, vamos lá, sendo mesmo assim Portugal muito pequeno, há desafios tão específicos de cada uma das regiões e dos negócios dentro dessas regiões, que eu não tenho dúvida nenhuma que parceiros locais, independentemente da dimensão, mas parceiros locais que estão a tratar daquele desafio há 20 anos, têm muito mais conhecimento do que aquele que eu terei daqui a 10 anos. Okay? E, portanto, desse ponto de vista, há realmente uma proatividade da nossa parte em tentar até perceber, por exemplo, projetos que fazemos com municípios. Né? Os municípios, muitas vezes, projetos Smart Cities, para pegar aqui num exemplo, já trabalham com parceiros locais para, muitas vezes, pequenos projetos exploratórios, por exemplo, na gestão de resíduos urbanos, de mobilidade elétrica, iluminação inteligente, algo desse tipo. Né? E há parceiros, muito bons parceiros locais, que têm muito boas soluções, e quando eu digo muito boas não é pelo lado tecnológico, é que já foram adaptadas à necessidade específica daquele contexto. E aí, mais uma vez usando uma expressão um bocadinho corriqueira, não vale a pena reinventar a roda. Portanto, desse ponto de vista, eu tenho boas peças tecnológicas, mas estas entidades já fizeram todo o seu trabalho de perceber os desafios, aqueles desafios específicos, de adaptar soluções àqueles desafios específicos, e eu aí só posso ajudar dando mais escala, dando maior suporte tecnológico, componentes de segurança, mais resiliência, etc. Portanto, eu só posso ajudar. Portanto, a resposta é sim, capilaridade, mas mais pela complementaridade, variedade e garantindo que temos aqui os vários prismas cobertos, o prisma tecnológico, o prisma desafio de cada região, de cada setor, de cada cliente em última instância, e que, portanto, mais rapidamente temos soluções do que estarmos aqui entretidos com tecnologia para trás e para a frente, mas sem endereçar os problemas concretos, não é? A tempo e horas. Luís, também um tema que falamos previamente, numa outra conversa, mas que eu sei que faz muito sentido, tem a ver com esta questão destas mudanças de paradigma, do teletrabalho, da procura de algumas empresas de irem buscar competências de pessoas que vivem fora do concelho. Lança um desafio aos municípios e às cidades, não é? Que é como reter, por exemplo, os estudantes que estão lá em Viana do Castelo, retê-los lá, como tornar a cidade atrativa, tornar a cidade mais inteligente, tornar a cidade mais próxima das tecnologias que podem dar uma vida com mais qualidade às pessoas. Eu acho que pode haver uma tendência, pelo menos ela está já assinalada, de haver uma saída dos grandes centros urbanos, das pessoas que procuram maior qualidade de vida, que após esta passagem por esta tormenta que foi o Covid, ou que é o Covid-19, leva-nos a repensar a nossa qualidade de vida e o nosso tempo. E Viana do Castelo reúne uma série de condições muito interessantes para se posicionar nessa área. Então eu gostaria que comentasse essa componente da retenção da população e qual é o plano.
Sim, nós temos uma afirmação que a Viana do Castelo é um território de oportunidade. E é um território de oportunidades porque, de facto, tem qualidade de vida, tem infraestruturas, tem, diria, as suas componentes competitivas e que hoje são procuradas pelos investidores, fatores de competitividade, para ser aqui mais rigoroso, que determinam, de facto, um território e o tornam atrativo para que os investidores, de facto, concretizem os seus investimentos. Nomeadamente na área tecnológica. Nós, de facto, há aqui um trabalho e uma estratégia também já de algum tempo em também nos posicionarmos e afirmarmos também nesta componente, tornando o território atrativo também para o setor tecnológico. E desta forma surgiram, de facto, um conjunto de empresas. Estas 3 empresas, por exemplo, que vos falava, são empresas que surgiram de estudantes que se formaram no nosso Politécnico, ou na Universidade do Minho, na Universidade do Porto, e que, de facto, sentiram qualidade e condições para se fixar no nosso espaço territorial e, dessa forma, conjugar no facto que é o exercício da sua atividade numa área tão específica e tão emergente como é a tecnologia, todos os agentes que estão associados, mas também fixando-se no território, dando também um pouco essa necessidade que os territórios têm, que é de fixar, de facto, a competência nos seus territórios, não só garantir condições da sua formação, mas também fixá-la. E acreditamos que o caminho, de facto, é este. E também acreditamos que passam por experiências como esta do comércio do Viana Market. Não foi inocente que nós quisemos que fossem empresas e parceiros locais a desenvolver. E foi um grande desafio que também fizemos para eles. E eles compreenderam. Foi uma mensagem em que é um projeto que eu digo que tem uma componente muito, muito emocional, que marca também muito Viana. Viana, de facto, é uma cidade, é um concelho com uma alma muito, muito, muito grande, em que, de facto, as pessoas vivem a cor, a intensidade, a musicalidade com uma intensidade enorme. E nós precisávamos trazer paixão também a este projeto. E tínhamos a certeza que se, com os nossos agentes, conseguiríamos concretizar mais facilmente este projeto e, desta forma, também gerar, de facto, uma oportunidade para o mundo. Era uma mensagem que passávamos nas reuniões que tivemos, em que, se nós conseguíssemos concretizar este projeto, ele podia ser replicado e podia ser um grande projeto, porque não a ser adquirido por uma grande multinacional, no sentido de... E seria, de facto, queríamos que ele também se transformasse como exemplo nessa componente, que é por aí. Podem dizer é pouco, eu acho que é muito. De facto, nós já tivemos as condições de fixar, tivemos aqui 3 competências totalmente distintas que estão no território e nós conseguimos a trabalhar em rede neste tal ecossistema que falávamos no início, que de facto era determinante, para mim era determinante e que fazia todo sentido estar num projeto desta natureza para lhe trazer alma e fixá-lo ao território, dessa forma fazê-lo acontecer com uma intensidade superior para que ele também acontecesse de uma forma mais célere e também com uma competência técnica que era determinante. Se de facto a plataforma não for competente, ela não é credível. Se não é credível, não pode ser replicada. E no fundo, são estes pequenos nadas que, no fundo, transformam, e estes pequenos acontecimentos que transformam, e estas pequenas decisões, que em contextos muito específicos, que transformam e posicionam os territórios e dão, de facto, oportunidade a quem acredita nele e se instalou nele, mas também quem, mais tarde, os vai interpretar e vai, certamente, reconhecer, e hoje, de facto, sente-se isso, vai reconhecer que o território não é só um território para ser visitado, mas é um território para se concretizar, vivido, para ser vivido na verdadeira, em todas as dimensões, seja económica, seja empresarial, seja do lazer, seja numa função tão simples que é nós habitarmos, vivermos de facto num espaço territorial tão diferenciador e tão rico em todas as suas componentes como é o território de Viana do Castelo. Se eu puser o meu chapéuzinho do marketing, da minha carreira, eu posso dizer que conseguiram transformar Viana numa marca. E eu acho que estão de parabéns por isso. Nós temos poucos minutos. Eu acho que a principal conclusão que nós temos aqui é que o digital, o comércio digital, a presença digital, a digitalização dos processos, sejam os processos logísticos, sejam os processos de pagamento, não podem ser vistos como atos isolados, têm que ser pensados dentro de uma estratégia e, portanto, essa estratégia tem que estar uma motivação sólida, não é? Para, de facto, produzir uma transformação e essa transformação, de facto, abrir um novo ciclo e um novo caminho, com muitos níveis de incerteza, mas exatamente ter essa navegabilidade para poder ir em frente. E uma das coisas que faz
ainda muita falta neste processo, quando nós falamos de comércio local, do comércio de porta de rua, etc., são os comerciantes, que são pessoas, não é? É que também já falamos aqui. E, para além da capacitação, por exemplo, o comércio digital projeto, não é? Projeto de comércio digital procura fazer, no final precisamos de capacitar as pessoas, não é? Precisamos de capacitar as pessoas. E deixo-vos aqui 2 minutos para deixarem um comentário sobre essa capacitação, sobre o que é que podemos cada um de nós fazer, ou iniciativas que conheçam, que as pessoas possam recorrer para se autoajudarem e evoluírem na sua capacitação, porque as competências também são adquiríveis e, portanto, nós podemos ir à procura delas, elas podem nos cair no colo, porque alguém nos vai ajudar, mas se tivermos vontade, há iniciativas que nos podem ajudar. E é isso que eu... Se me deixava, talvez você consiga dar uma resposta mais competente para isso. Não. Eu diria que nós temos 2 dimensões no universo dos nossos comerciantes. De facto, há um universo que vai tomar a iniciativa, mas há outro que, se não formos ao encontro dele, se vai perder. Eu acho que o grande desafio é nós todos em conjunto. E acho que estamos aqui três parceiros, ou 3 peças deste puzzle para que de facto aconteça e que todos tenham e ninguém fique para trás. Nós de facto temos que ir ao encontro deles, com algumas das ações que já descrevemos, mas com outras. Nós temos que ir e não podemos perder de facto este sentido de oportunidade também. Isto também é um desafio para as organizações representativas e para as outras áreas de negócio, naturalmente, como é a área das tecnologias e das comunicações. Eu acho que é fundamental irmos ao encontro, porque há um nível cada vez mais significativo de agentes económicos que não precisam, estão despertos, estão com pequenos acertos conseguem entrar e caminhar, de facto, com sucesso neste processo, mas há ainda uma percentagem significativa que temos que ser nós a ir ao encontro e ajudá-los. E ser parceiros até, no fundo, nós tivemos uma experiência em Viana muito interessante, que foi também tratarmos, de facto, a fileira do vinho. E eu fui sempre muito exigente, porque eu sempre gostei de ver resultados. As pessoas, nós disponibilizamos para ajudar, vamos com tudo, desculpem, com a alma que eu descrevi há bocado, mas depois queria ver resultados. E tenho uma expressão de um produtor de vinhos que nunca mais me esquecerei na minha vida, que foi uma experiência única. Ele disse: você ensinou-nos, que construiu-nos um ninho, nós nascemos, quer que nós voemos, mas nós não conseguimos voar sozinho. Isto queria dizer que eu tinha que continuar a acompanhá-lo. E o grande desafio para as organizações, nomeadamente uma organização como um município, é continuar, é entrar neste projeto, ser parceiro em projetos desta natureza, mas acompanhar até, de facto, a sua consolidação e aí sim, depois deixar cada um voar com a sua imaginação, com a sua liberdade, ou melhor, com a liberdade, de facto, quem tem a capacidade de voar alcança o infinito. Por isso, acho que temos que continuar a acompanhar e a ser parceiro nesse processo. Eu se calhar apoiava no que o Luís acabou de dizer, que concordo totalmente. Eu até acho que aqui o município traz um ativo de confiança e de proximidade provavelmente difícil, não passível de substituição por qualquer uma das outras entidades, não é? E, portanto, desse ponto de vista tem um papel importantíssimo, um papel de quem conhece os desafios na especialidade do dia-a-dia, não os teóricos, e de trazer esse ativo de confiança. Diria que depois as entidades mais tecnológicas, como uma nós, mas poderia também uma ACEP e um IDC no mesmo grupo, têm também uma obrigação de trazer as empresas para pensar juntamente com as próprias entidades. Eu vou dar um exemplo. Nós hoje ainda não falámos de 5G, portanto, também prometo que não falo muito tempo. Prometo que não falo muito tempo, mas o ponto é, o 5G está aí. O 5G vai trazer transformações disruptivas em vários negócios e em coisas muito específicas, em cadeias de distribuição, em experiências na frente de loja, isto é verdade para a hotelaria, para comércio, retalho, etc. Não vai funcionar se de um lado tiver uma entidade só a tentar vender tecnologia, e do outro lado estiver uma entidade que nem sequer percebe muito bem como é que essa tecnologia lhe vai solucionar qualquer tipo de problema. O valor é que vai trazer. Pronto, e portanto, claramente isto só funciona com um trabalho colaborativo, com um trabalho é que se não corre o risco de existir aqui um remédio para uma patologia desconhecida, não é? Portanto, e assim não funciona. Pronto, assim não funciona. E portanto, só reforçar algo que o Luís disse há pouco e que concordo mesmo
200%, isto só funciona em colaboração. E, portanto, há aqui um puzzle que nem sempre é linear montar, porque senão o facto é que já existiriam mais casos, muitos mais casos no mercado que pudéssemos referenciar, mas eu diria que já existem situações que permitem ver que um modelo colaborativo, e a nós está totalmente disponível, aliás, como eu disse há pouco, nós neste momento assumimos uma abordagem muito mais consultiva, de parceria na nossa frente comercial. A nós está totalmente disponível para investir tempo, recursos, em última instância dinheiro, ativos, etc., para ajudar estas entidades. Pode-se argumentar que de uma forma com algum interesse comercial é um facto, mas eu diria que é um interesse circular, porque nós estamos cá para servir, as empresas estão cá para terem sucesso, e só há forma de ter sucesso em conjunto neste modelo colaborativo. E, portanto, voltando só ao tema da capacitação, capacitação humana e em várias frentes, tanto tecnologia como modelos de negócio, como temáticas associadas à internacionalização. Portanto, há um leque de tópicos que têm que ser discutidos que vão muito além de peças tecnológicas e, portanto, isto merece realmente uma abordagem estruturada. Talvez aí os municípios são quem consiga ter a visão mais agregadora das necessidades e até da ambição que pode ser colocada a todo e qualquer momento, sob pena de uma ambição também desmesurada, fazer o projeto ruir pelo desalinhamento de expectativas. Mas eu diria que no modelo colaborativo tenho a certeza que vamos conseguir avançar neste caminho de transformação digital. Bom, obrigado por terem estado aqui connosco. Obrigado nós. E terminamos por aqui. Sigam as próximas talks. A próxima será sobre a internacionalização do comércio.